Olá, bom dia. O Senado concluiu nesta quarta-feira o segundo turno da reforma da Previdência com a aprovação de um destaque que havia sido apresentado pelo PT. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que vai se reunir com líderes partidários para definir a data da promulgação. Mas um projeto sobre periculosidade vai ter que ser aprovado antes pelo Congresso. Entre os dias possíveis para a promulgação, segundo o presidente do Senado, estão 5, 12 ou 19 de novembro. Durante toda a manhã, líderes, senadores de vários partidos, o presidente Davi Alcolumbre e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, costuraram um acordo que permitiu aprovar o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi um acordo muito bom porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal. O destaque aprovado retirou do texto 4 dispositivos que proibiam o enquadramento de trabalhadores em aposentadoria especial por periculosidade, ou seja, por exercerem atividades sujeitas a risco, como é o caso dos vigilantes. Nós estamos fazendo neste momento para fechar com chave de ouro a reforma da Previdência, esse acordo que nós fizemos com o nosso querido senador Paulo Paim, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais respeitados desta casa. Pelo acordo, um projeto de lei complementar a ser apresentado na semana que vem vai regulamentar as atividades dos trabalhadores expostos a riscos. A proposta será apresentada pelo MDB e será relatada pelo senador Espiridião Amin. Isto abre, senhor presidente, a oportunidade para que, através de projeto de lei complementar, nós possamos regulamentar de uma vez por todas as atividades de risco, seja físico, seja químico, seja a atividade perigosa que for, de forma transparente e rigorosa, para que o trabalhador saiba efetivamente quais são os seus direitos. Nós vamos tentar especificar os critérios básicos que o Congresso está devendo desde 89. Houve uma pequena interrupção em 95, mas acabou. Não é brincadeira isso. Regulamentar as chamadas atividades especiais. Preciso dizer ao Brasil, e o senador Paulo Paim está certo, essa não é uma medida que se mede pelo impacto fiscal, até porque ela não tem impacto fiscal. Ela, na realidade, evita que a gente possa estar dando a quem não merece. E aqui o compromisso das lideranças de construir um texto que seja justo, mas que seja também duro, para que a gente possa acabar com as injustiças. Nós assumimos um compromisso de regulamentar essa situação. Não é o judiciário que vai resolver, é nós. É nós. Agora, se ficar como está, aí sim que vai para o judiciário. O outro destaque que tinha sido apresentado pela Rede Sustentabilidade foi retirado. E, com isso, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Seremos cobrados pela história, mas a história também fará a justiça ao reconhecer que o Senado Federal não foi carimbador da reforma vinda pela Câmara. Fizemos as primeiras alterações e faremos as demais na PEC paralela. No fim da sessão, Davi Alcolumbre ressaltou o trabalho do Congresso na aprovação da reforma da Previdência. Esta legislatura, senador Anastasia, senador Tasso, senador Paim, é reconhecida pelos brasileiros como a legislatura que tomou para si a responsabilidade de fazer as reformas que o país precisava. Foi dito aqui que as reformas foram feitas em todos os governos, mas esta reforma, ela foi feita pelo Parlamento brasileiro. O governo federal tem a consciência disso, que quando o governo, na figura do líder do governo, entregou esta matéria na Câmara dos Deputados, esta matéria foi abraçada pelo Congresso Nacional como uma proposta do Brasil. E a PEC paralela, que deve incluir estados e municípios na reforma da Previdência, foi discutida ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores analisaram emendas como a que retira da reforma as entidades filantrópicas.
O texto, relatado pelo senador Tasso Gereissati, recebeu 168 sugestões de modificações. 6 delas foram acatadas, entre elas a que retira as entidades filantrópicas, como universidades e hospitais, da reforma. O fim da isenção fiscal para essas entidades estava previsto na primeira versão do relatório da PEC paralela. Acatamos essa emenda na forma de subemenda. Nos próximos dias apresentaremos projeto de lei complementar regulamentando essa questão. O aprofundamento desta discussão nas últimas semanas permitiu que conhecêssemos belíssimas iniciativas de verdadeira filantropia no país, mas também trouxe perplexidade diante de uma realidade de muitas irregularidades, como demonstrado pelo Tribunal de Contas da União. Outra mudança acatada é a que evita que estados e municípios que descumprirem regras de funcionamento de regime próprio de previdência social fiquem impedidos de contratar empresas e financiamentos junto a instituições financeiras federais. Também foi acatada emenda que cria um benefício universal para crianças e adolescentes. Tasso Gereissati optou por concentrar o auxílio em famílias mais pobres e na primeira infância. A universalização proposta, comum em países desenvolvidos, não geraria custo fiscal extra, pois poderia ser financiada pela unificação de diversas políticas públicas focalizada na população infantil. Essa presidência, conforme acordado com todos os membros desta comissão, vai conceder automaticamente vista coletiva por 15 dias, não apenas uma semana, para que as assessorias de Vossas Excelências possam, entrando em contato com as assessorias do relator senador Tasso Gereissati, poderem aperfeiçoar, avançar no relatório. O vazamento de óleo que atinge praias do Nordeste também foi um dos assuntos discutidos na CPI mista instalada para investigar a divulgação de notícias falsas. Parlamentares da base governista e da oposição discordaram em diversos assuntos, mas conseguiram aprovar 67 dos 96 requerimentos que estavam na pauta dessa quarta-feira. A oposição conseguiu aprovar, entre outros requerimentos, a convocação de vários membros do governo federal, como a de Fábio Weingarten, secretário de Comunicação Social da Presidência, e Felipe Martins, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Já os governistas conseguiram aprovar a convocação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e pediram a do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Miguel. A oposição protestou. Eu pergunto, o que é que o senhor Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-ministro da Previdência Social, o que é que o senhor Luiz Marinho tem a ver com fake news? Qual foi a denúncia que foi feita contra ele? Outros assuntos também foram discutidos, como as ações do Executivo para conter o vazamento de óleo que se espalha pelo Nordeste. Salvo engano, a Petrobras já detectou que vem sim da Venezuela, mas independentemente disso, pessoas que não ajudam e só vêm aqui querer atrapalhar e fazem da pauta ambiental uma política para tentar atingir o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não deu causa a isso, o pessoal do Greenpeace teve a cara de pau de vir a público para dizer que existe tecnologia para você retirar as manchas de óleo que estão aparecendo, quando nas imagens a gente está vendo que os nordestinos é que estão, em boa parte, fazendo a limpeza daquele local, tratando muito bem das suas praias. Independente da origem do óleo, o problema é a ausência de governo nessa questão. Este é o problema central a essa altura. Nós temos 60 dias de uma tragédia, que é só sintomático do desmanche que esse governo fez na área ambiental. E o comunicado feito pelo deputado Ivan Valente de que o PSOL vai questionar a Procuradoria-Geral da República sobre a atuação do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos pedindo instalação de procedimento investigativo que pode constituir crime de responsabilidade por coagir pessoas e poderes. Ora, senhor Ivan Valente, que venha! Nós não temos o menor receio do seu requerimento! Com a falta de quórum e entendimento, o presidente da CPMI encerrou a sessão com um puxão de orelha nos integrantes. Esperamos que na próxima sessão a gente consiga fazer um acordo e que não haja essa beligerância como ocorreu aqui hoje, e que o bom senso prevaleça.
E o desastre ambiental provocado pelo aparecimento de manchas de óleo nas praias do Nordeste foi também o principal tema da reunião dessa quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente. Os senadores já tinham feito uma audiência pública sobre o assunto na semana passada, mas continuam preocupados com os danos ambientais e o impacto na pesca e no turismo. As primeiras manchas de óleo apareceram no dia 30 de agosto no município de Conde, na Paraíba. De lá para cá, mais de 170 praias, desde Salvador, na Bahia, até o litoral maranhense, já foram atingidas. Na reunião desta quarta-feira, os senadores aprovaram um convite para que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, venha esclarecer as medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal para o enfrentamento do problema. Os senadores aprovaram ainda o encaminhamento de uma série de propostas que consideram importantes para intensificar a reversão dos danos provocados pela presença do óleo nas praias. Decretar estado de emergência ambiental na região Nordeste para ações da esfera federal nos locais atingidos e com risco em potencial, com vista a priorizar, disponibilizar imediatamente recursos financeiros, humanos e materiais suficientes ao enfrentamento do problema. Eu estava insistindo que a postura de muitos de nós, senadores, que não são da base de sustentação, não é de tocar fogo nem no país, nem no governo, ao contrário. Ninguém está apontando o dedo, porque o acidente, eu dizia, incidente ou crime ambiental, pode ter sido um crime, eu não sei, cometido, não é da responsabilidade do governo, mas eu digo sempre que é da responsabilidade do governo a reação à matéria. Nós estamos ainda à busca de perguntas básicas aqui, como, por exemplo, o que é a substância que estamos tratando? O que é essa substância? Por que é importante essa resposta? Porque até para tratá-la e manipulá-la é necessário saber do que se trata, qual é o grau de toxicidade que isso tem, enfim. Então, o que é? Nós não sabemos ainda há 40, quase 50 dias. Outra coisa é como se comporta essa mancha, para onde ela está indo, de onde está vindo e tal, etc., independente da responsabilidade de quem a largou lá no mar. E aí sim, a terceira pergunta fundamental, de onde e de quem veio isso. E a quarta, basicamente, como remediar. Esse óleo não foi obra de nenhum outro ser, ele é obra do ser humano. Ninguém sabe ainda como foi que isso aconteceu de chegar às praias do Nordeste. Ele foi refinado, ele foi trabalhado, ele foi transportado e tal. Infelizmente, esse tipo de violência que afeta a vida de milhares de pessoas não vai parar de acontecer. Talvez fosse o caso, e a comissão até está ajudando nisso, de que o governo brasileiro, na Casa Civil, que é quem reúne as ações de conjunto, né, de um país, poderia ter, de fato, uma sala de monitoramento permanente, de ação permanente. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, viajou hoje ao Nordeste na condição de presidente da República para acompanhar a situação das praias atingidas pelo vazamento de óleo. Davi assumiu a presidência porque Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cumprem a agenda fora do país. Um ano atrás, ainda um político discreto, mais inclinado ao diálogo que à tribuna, Davi Alcolumbre estava longe de ser o favorito na disputa pela presidência do Senado. Com paciência e determinação, construiu alianças e uniu em torno de seu nome aqueles que, em sintonia com as ruas, queriam mudança. À frente de um dos poderes da República, deu andamento a reformas segundo um estilo próprio, firme, mas conciliador. Seguindo o que manda a Constituição, na ausência do titular, do vice e do substituto imediato, presidente da Câmara, Davi Alcolumbre torna-se o primeiro cidadão nascido no Amapá a assumir a presidência da República. Na base aérea de Brasília, seguindo o protocolo, mas num clima informal, o general Hamilton Mourão transmite o cargo para Davi Alcolumbre. Mourão embarca rumo ao Peru. Com Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia também ausentes, o presidente em exercício e o ministro do Meio Ambiente acertam os detalhes de uma agenda que não pode esperar. Nesta quinta-feira, Alcolumbre vai ao Nordeste tomar providências. Segundo o IBAMA, mais de 200 localidades de 9 estados foram atingidas pelo derramamento de petróleo ainda de origem desconhecida. E agora nós vamos ver imagens aí do momento em que o presidente do Senado e em exercício da presidência da República embarcou hoje para o Nordeste, acompanhado de outros senadores. Nós podemos ver ali o ex-presidente Fernando Collor, senador também, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho, Jean Paul Prats
São os senadores, então, que vão acompanhar essa situação lá no Nordeste. E nesta quarta-feira teve sessão conjunta do Congresso Nacional. Os parlamentares aprovaram um projeto que abre crédito de mais de 40 bilhões de reais para pagamento pela exploração do pré-sal. Também foram aprovados créditos adicionais ao orçamento para estatais e ministérios. Deputados e senadores liberaram mais de 44 bilhões de reais do orçamento ao aprovarem 15 pedidos de créditos. O de maior valor é um de 40 bilhões e meio de reais. Desse montante, a Petrobras receberá 34 bilhões e 600 milhões. Outros 5 bilhões e 800 milhões de reais serão repassados neste ano para estados e municípios dentro da seção onerosa. O Congresso Nacional aprovou recentemente a partilha do excedente do pré-sal. O mega leilão em novembro renderá 106 bilhões de reais. Desses, 22 bilhões serão repassados para estados e municípios. Os recursos extras liberados serão destinados ainda para diversos ministérios, a exemplo dos da Educação, Agricultura, Meio Ambiente, com destaque do repasse de 280 milhões de reais para o combate e controle de desmatamento, ciência e tecnologia e para o Poder Judiciário. Também foi aprovado um crédito que prorroga por mais de um mês o prazo para o governo federal destinar novos recursos do mega leilão do pré-sal em novembro. A comissão mista responsável por analisar a medida provisória que transfere o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Economia para o Banco Central, se reuniu ontem. O relatório do deputado Reinhold Stefanes chegou a ser lido, mas o presidente do colegiado, senador José Serra, decidiu suspender a reunião antes da votação da proposta por causa do início da sessão do Congresso Nacional. O próximo encontro da comissão já está marcado para quarta-feira da semana que vem, dia 30, às 2h30 da tarde. No âmbito da Comissão de Meio Ambiente, foi instalada ontem a subcomissão temporária chamada Brasil Século XXI, que vai tratar de desenvolvimento sustentável. Então, sobre esse assunto, vamos conversar agora com a repórter Isabela Dutra. Bom dia, Isabela. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. A subcomissão foi instalada ontem e tem como presidente o senador Jacques Wagner, que está aqui do meu lado. Senador, bom dia. O senhor também foi o idealizador da comissão. Qual é o objetivo dela? Bom dia, queria cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Senado. Na verdade, se estabeleceu uma falsa dicotomia, uma falsa antagonismo entre desenvolvimento e sustentabilidade. E o pensamento moderno, estão aí os objetivos de desenvolvimento sustentável no mundo inteiro, compromisso da ONU que o Brasil é signatário. Então, a minha ideia dentro da Comissão de Meio Ambiente foi criar esta comissão, que foi batizada de princípio como Século XXI, mas na verdade o nome dela será o grande salto de sustentabilidade, o grande impulso de sustentabilidade, que em inglês é conhecido esse termo entre os economistas como Big Push, que é construir uma nova visão de desenvolvimento baseada num tripé: sustentabilidade econômica, social e ambiental. Acabar com essa ideia de que para se desenvolver, gerar emprego e inclusão social, há um conflito ou um confronto com a questão da sustentabilidade. Então, a comissão é pequena, são 3 senadores, eu sou o presidente, o Confúcio Moura é o vice-presidente, o senador Stevenson é o relator, e nós já temos no dia 5 de novembro a primeira atividade, que é um grande seminário, onde nós vamos ter empresários, pensadores, economistas, gente da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, que é um organismo da ONU que está completando 70 anos agora, e que eu diria assim que é a matriz desse pensamento, que é uma nova concepção de desenvolvimento. O que é isso? É criar ideias e motivar empresários, e eu sei que há muitos empresários hoje já com essa visão clara que é preciso conseguir um desenvolvimento que tenha a inclusão social e a sustentabilidade como pilares fundamentais. Aqui no Brasil, que tipo de propostas, que tipo de setores o senhor acha que poderiam ter sustentabilidade nesse momento? Poderiam ter ações com sustentabilidade? Não, na verdade, a ideia da comissão é exatamente esse motivacional, mas eu citaria, por exemplo, já existem empresas que trabalham, por exemplo, com a área de energia renovável, empresas que trabalham com a área, por exemplo, de cosméticos e de alimentos, que já têm um foco nessa visão de sustentabilidade, apresentando e preservando o bem maior nosso, que é a nossa natureza e o nosso valor humano. Então,
o seminário, a ideia da comissão é exatamente despertar esse pensamento entre tantos. Na verdade, todos eles podem, mas há setores mais específicos que estão próximos dessa ideia do grande salto de sustentabilidade. O derramamento de óleo que aconteceu agora inspirou o senhor, estimulou o senhor a criar essa subcomissão? Teve alguma influência? Não, com tristeza eu diria que o derramamento de óleo é mais um elemento que comprova a necessidade de nós humanos termos uma visão diferente de como viver e desenvolver, gerar economia e emprego dentro do planeta. O derramamento de óleo vai completar 60 dias, a primeira mancha começou em 30 de agosto. Eu acho impressionante a lentidão do governo federal para agir. Até hoje nós não sabemos de uma sala de situação. Você sabe que eu fui chefe da Casa Civil do governo Dilma. Eu peguei, por exemplo, aquele grande problema da dengue, da chikungunya, que foi um pavor para todos nós, para todas as famílias brasileiras. O que nós fizemos no primeiro momento? Uma sala de situação organizada na Casa Civil, com vários representantes de ministério participando. Tivemos o apoio de organismos internacionais, como a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, ou seja, todo mundo junto pensando. Aqui, na verdade, ontem eu vi que o ministro do Meio Ambiente foi para a televisão, já querendo fazer acusações, querendo colocar ideologia dentro do derramamento. O problema é que quem está sofrendo somos nós, nordestinos. E ontem, inclusive, eu achei muito interessante de um próprio voluntário trabalhando que reclamou que tinham equipes oficiais que queriam que ele se afastasse para poderem serem filmados por uma rede de televisão, dizendo que eram eles que estavam tomando conta. Quer dizer, é uma visão absolutamente absurda. A verdade é que os voluntários, os governadores de estado, os prefeitos, a municipalidade, quem vive realmente do turismo, quem vive da pesca artesanal, que está altamente prejudicado, se mobilizou. Então, para mim, eu não vou apontar o dedo, porque eu não estou dizendo que o governo federal é o criminoso, evidentemente que houve um acidente ou um crime ambiental em alto mar e nós temos que investigar para saber. Agora, o que me parece estranho é que depois de 60 dias, praticamente, dia 30 completo, 60 dias, 2 meses do derramamento, estamos todos nós ainda nos perguntando de onde veio, quanto é que tem, para onde vai. Eu espero que o governo federal, inclusive com suporte de organismos internacionais, nós temos aí a NASA, hoje tem tecnologia para você prospectar. Eles descobrem um terrorista em qualquer lugar do mundo, como é que não consegue prospectar uma mancha de óleo? Mas eu espero, e a equipe nossa, vamos dizer, de voluntários no governo da Bahia está trabalhando muito, que a gente consiga superar e que no verão a gente já tenha tranquilidade para os baianos e turistas poderem desfrutar as nossas praias. Voltando para a comissão, depois dessa audiência do dia 5, o senhor já tem alguma outra atividade marcada? Quais são as propostas? Não, tem um plano de trabalho que está sendo elaborado, ela foi instalada ontem já com essa perspectiva e a partir daí nós vamos desdobrando, conversando inclusive com o relator. Eu repito que nós não temos um produto pronto, é um conceito, como é o conceito da sustentabilidade, e nós vamos desenvolver ele, repito, o papel nosso eu diria assim, de motivar essa nova compreensão que nós estamos desenvolvendo. Muito obrigada, senador. Um excelente dia para o senhor. Bom dia a todos também. Tiago. Muito obrigado, Isabela, pela entrevista. E agora a gente confere as previsões das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Então vamos ver aqui no nosso telão a nossa agenda. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, haverá reunião para votar projetos, entre eles o que dá prioridade à mulher chefe de família na contratação de financiamento para a compra da moradia. Às 10 horas, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, haverá audiência pública para analisar as novas diretrizes para o desenvolvimento da pesca e do turismo e para o aprimoramento e o crescimento econômico, pesqueiro e turístico do Brasil. Outra audiência pública, às 10 horas, desta vez na Comissão de Educação, para debater o projeto que declara 2020 como o ano da participação olímpica brasileira, comemorando o centenário da primeira participação do Brasil em uma Olimpíada. Em 1920, 21 atletas brasileiros, todos homens, participaram dos Jogos de Antuérpia, na Bélgica, em 5 modalidades. Às 10 horas também, na Comissão de Relações Exteriores, haverá sabatina de embaixadores que vão representar o Brasil no Sri Lanka e Maldivas, no Cazaquistão e Turcomenistão e no Canadá. Depois, os senadores examinam textos de acordos internacionais, como o firmado entre o Brasil e o Paraguai na área de serviços aéreos.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.